Hebreus 10, 23, quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanhe no telão. Diz assim: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Eu nem lembrava que hoje a Roberta ia contar o testemunho, mas Deus colocou. Eu tinha uma outra mensagem e durante o dia Deus me levou a uma mensagem diferente daquela que eu tinha planejado. O tema da mensagem é: Deus é fiel para cumprir suas promessas. Amém? Você crê que você serve o único e verdadeiro Deus? E que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Se Ele promete algo, Ele não volta atrás, Ele cumpre. Amém? Ele é fiel. Hebreus 10, 23. O escritor, possivelmente Paulo ou alguém próximo de Paulo, é o único livro, a única carta na Bíblia que não temos certeza de quem foi o autor humano. Nós sabemos que o autor principal e divino é o Senhor. Deus está falando conosco através da carta aos Hebreus. Não sabemos quem ele usou, quem foi um instrumento inspirado por Deus, mas possivelmente alguém próximo de Paulo, ou talvez o próprio apóstolo Paulo. E aqui o escritor inspirado pelo Senhor diz: mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E qual é a esperança que nós temos? Qual é a esperança da igreja? Qual é a fé que é pregada? Qual que é? Qual que é a esperança que nós temos que nos manter firme? Não ouvi? Cristo Jesus? Quem dá mais? Pode falar, irmão, não tenha medo de errar. A vida eterna. Aliás, acabei de dar o spoiler aqui na oração, né? A vida eterna. Por quê? Se não houver vida eterna, não adianta nada a gente ganhar o mundo inteiro. Jesus diz isso, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a maior promessa, a promessa que nos traz consolo, a promessa que nos dá a verdadeira edificação, o verdadeiro motivo para continuar vivendo, é a promessa da vida eterna. É a promessa que, apesar da morte, nós teremos a ressurreição. E após a ressurreição, estaremos face a face com Deus. Estaremos na presença dEle e o veremos como Ele é. Aleluia. Santo é o Senhor. Eu quero nessa noite aqui falar sobre as verdadeiras promessas de Deus. Então, Deus é fiel para cumprir suas promessas, mas nós precisamos entender quais são as promessas de Deus que estão claras na palavra de Deus, que estão claras na Bíblia. Porque é certo que está cheio de homem e mulher de Deus, ou não. Está cheio de profeta ou pregador que fala que Deus vai te dar uma chave de um carro, de uma casa. E hoje nós vemos aqui o testemunho da irmã Roberta, do irmão André, toda a família que foi de fato beneficiada com uma casa, não é? Esperou bastante, né? Alguns meses, morando na casa de um irmão aqui, na casa de outro irmão ali. E de uma certa forma a igreja sendo igreja, né? Porque é isso que acontecia na igreja primitiva, um ajudando o outro. E de repente ela pisa então na tão sonhada casa que ela estava esperando. E eu creio que Deus abençoa, eu creio que Deus abre porta. Meu irmão, que Deus já me abriu porta de emprego em São Paulo, que Deus já fez na minha vida. Eu lembro que na minha juventude eu ficava imaginando, eu já falei isso aqui. Ficava imaginando, será que um dia eu vou conseguir ter uma casa? Será que um dia eu vou conseguir ter um carro? Será que eu vou conseguir ter uma esposa? Eu tinha essa dúvida, esse medo, talvez uma insegurança. Será que Deus vai preparar alguém para mim? Alguém vai olhar para mim, vai se importar? E eu vou conseguir casar, ter filhos? Então eu tinha esse desejo, mas ao mesmo tempo um certo medo. Será que eu vou conseguir tudo isso? Será que Deus vai realmente me abençoar? Será que eu estarei vivo até lá? E Deus, Ele fez além daquilo que eu pedi ou pensei.
me deu uma linda esposa que está ali, a Fabiana, me deu lindos filhos, eu fui sustentado por Deus em diversas vezes, através de portas de emprego que Ele me abriu, e continuo sendo sustentado por Ele, através da porta que Ele me abriu ali, no Riviera Náutica. Então Deus tem suprido as minhas necessidades, Deus tem feito coisas, tem me dado bens materiais, sim, porém eu entendo claramente pela palavra de Deus que esse não é o objetivo principal. Essas não são as maiores e melhores promessas de Deus para mim. E não é isso que me segura no caminho do Senhor. O que me segura, a âncora da minha alma, é a vida eterna. Amém? O que realmente me motiva a estar de pé, o que me motiva a continuar reunindo como igreja, congregando, adorando a Deus, é que Jesus vai voltar para me buscar. Vai voltar para buscar você também, meu irmão, que crê no Senhor Jesus verdadeiramente. Então Deus, Ele abençoa. Deus, Ele pode sim te dar a oportunidade de morar numa casa, seja alugada, seja comprada, ou mesmo a casa de alguém que cedeu para você. Deus, Ele pode sim te dar um carro, mas Ele não morreu na cruz por isso. Amém? Vamos deixar claro isso. Jesus não morreu na cruz para dar carro, casa, roupa, casamento. Ele não morreu na cruz por isso. Ele morreu na cruz para nos dar salvação, para nos livrar da nossa condenação eterna. Nós estávamos com culpa no cartório, tínhamos culpa. A culpa dos nossos pecados foi removida lá na cruz. E a promessa que Ele nos fez, que aquele que crer em mim, aquele que crê em mim, vai receber a vida eterna. Aleluia. Então eu quero falar sobre promessas superiores. Porque muitas vezes nós sabemos que existem pessoas que vêm na igreja, talvez esperando promessas que talvez são pequenas, inferiores comparadas com aquela que o Senhor de fato tem revelado pela sua palavra. Eu queria ler com você Hebreus capítulo 11. Nós lemos Hebreus 10, é só você avançar aí um capítulo. Nós vamos ler a partir do versículo 32, para não ficar muito longa a mensagem. Eu gostaria de ler todo o capítulo 11, que fala sobre a galeria da fé, os heróis da fé. Mas vamos ler a partir do versículo 32. Hebreus 11, 32 diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Amém? Fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Preste atenção. No final do versículo 39, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Aqui, meu irmão, só nesse trecho que nós acabamos de ler, na carta aos Hebreus, nós vemos que alguns pela fé alcançaram promessas, escaparam do poder do fogo, leões que vinham para atacar ele, Deus simplesmente fechou a boca dos leões e livrou cada um deles pela fé. Isso aconteceu com alguns que tinham fé. Outros com a mesma fé, crendo no mesmo Deus, crendo no mesmo testemunho,
acabaram sendo cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Alguns andaram errantes, não em mansões, em palácios, mas em grutas, não é isso que diz o texto? Em grutas, em cavernas. E eles fizeram isso tristes? Não. A Bíblia fala que todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Então eu quero dizer para você nessa noite, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Sim, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. A questão é, qual é a promessa que você mais espera que Deus possa cumprir na sua vida? Esse é um ponto. Existem outras promessas que de repente você já recebeu. Às vezes alguém já te entregou alguma profecia. Desde que eu nasci praticamente, eu recebi muitas profecias. Muitas pessoas diferentes, da igreja que eu congregava, fora da igreja, muitas vezes chegavam até mim e falavam: Deus está me revelando, Deus está me mostrando que Ele vai fazer isso na sua vida, a maioria delas foi a respeito do meu ministério. Eu ouvi muitas e muitas vezes: vejo um cajado na sua mão, Deus vai te dar ovelhas para que você possa pastorear, você será um pastor. Ouvi muitas e muitas vezes. Estou aqui hoje, nessa noite, pregando o evangelho como pastor de ovelhas do Senhor Jesus. Então é uma promessa que foi feita para mim e se cumpriu. Tem muitos, inclusive a própria Roberta e André são testemunhas. Inclusive, uma das pessoas que foi usada foi o irmão da Roberta, pastor Marcelo, que é pastor na igreja lá em Itacoaxetuba, São Paulo. Ele foi um dos que foi usado para falar sobre o meu chamado. Então, Deus foi fiel, e Ele é fiel. Se Deus prometeu, se é algo realmente que vem da parte dEle, porque existe muita profetada por aí, essa que é a verdade, muita gente que usa o nome de Deus e fala assim, diz o Senhor, Deus vai te dar isso, vai te fazer aquilo, e às vezes o cara só está falando algo para te agradar, algo para fazer você se sentir bem, e não é nada da parte de Deus, e sim da própria mente deles. E os profetas do Antigo Testamento falavam que isso era comum até na época deles. Muitos falsos profetas já existiam antes mesmo de Jesus começar o seu ministério aqui na terra. Muitos falsos profetas vinham e pregavam paz, prosperidade, tudo vai dar certo, você vai ter vitória sempre. E normalmente era mentira. Chegavam os verdadeiros profetas de Deus e falavam: não, vai ter exílio, vai ter sofrimento, vai ter dor, vocês precisam se arrepender. Normalmente os profetas raiz, os profetas legítimos, não tinham mensagens confortáveis e favoráveis ao seu público. Normalmente eram mensagens de advertência. Você não vai encontrar muito na Bíblia, você não vai encontrar algum profeta falando, o profeta de Deus mesmo falando: eis que vou te dar uma mansão, que vou te dar nada. Nada nem perto disso. Nem perto disso. Então, nós sabemos que desde aquela época, desde a época dos profetas do Antigo Testamento, algumas pessoas gostavam de seguir a caixinha de promessas, né? Quem já viu a caixinha de promessas, já usou a caixinha de promessas, não tenha vergonha, porque eu já usei também. Amém? Caixinha de promessa, coisa boa para massagear o nosso ego, né? Não, nunca viu? Não é da época de vocês, mas na época que eu era pequeno, todo crente tinha uma caixinha de promessa em casa. Você ia na Rua dos Evangélicos lá em São Paulo, você achava facilmente para comprar. Não sei se ainda vende hoje, porque eu já vi tanto pastor falando mal dessa caixinha de promessa, mas todo crente amava. Às vezes fazia um culto doméstico, abre aí a caixinha de promessa, vamos tirar um texto. É como se fosse aquela frase do biscoito da sorte, sabe? Você vai num restaurante, aí tem uma frase ali, uma frase gostosa de se ouvir. Nunca é uma pancada, né? Uma lapada. Não, é sempre uma mensagem gostosa, coisa boa. Você nunca ia achar na caixinha de promessa, né? No mundo tereis aflições. Não, isso não existia lá. Era só assim: não, Deus vai te abençoar, estarei contigo, você vai ter o melhor desta terra. Você via coisas semelhantes a isso. Então, a gente sabe que ainda hoje, por mais que a caixinha de promessas não está mais em alta,
mas está cheio de pregador, que é uma caixinha de promessa ambulante, que sai disparando só promessas favoráveis. Ah, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo, você vai... E nada de evangelho, nada de arrependimento, nada de advertência. Então, olha comigo, acompanhe comigo Atos capítulo 14, versículo 21. Nós vamos ler até o 22, diz assim: pregaram as boas novas, ou seja, o evangelho, naquela cidade, e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Quem crê na promessa de que vai estar no reino de Deus? Você vai estar no reino de Deus. Aliás, Jesus disse que o reino de Deus já é chegado até nós. Nós já estamos vivendo de uma certa forma na ideologia do reino de Deus. Nós já estamos seguindo a cultura do reino de Deus. O reino de Deus, ele está em nós, amém? Mas um dia nós estaremos definitivamente lá, no lugar geográfico, aonde Deus está, aonde Ele reina. Ele reina sobre toda parte, sim, mas estaremos onde Ele está, lá na glória, o lugar que Ele prometeu nos levar quando Ele voltar. Então, aqui, os pregadores da igreja primitiva, eles não enganavam o seu público, as suas ovelhas, com falsas promessas de que tudo daria certo, de que tudo aconteceria do jeito que eles queriam, no tempo que eles queriam, da forma como eles queriam. Não. Eles deixavam bem claro: olha, Deus tem promessa de que vocês vão entrar no reino de Deus, mas é necessário passar por problemas, viu? Por situações difíceis. É necessário passar por diversas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, meu irmão, falsos profetas fazem promessas sobre coisas materiais em nome de Deus. Então, bens materiais, dinheiro, fama, poder, honra. Normalmente é isso que você vai ouvir nas caixinhas de promessa ambulante, que são esses falsos profetas da nossa geração. Você vai ser honrado, você vai ser o mais poderoso, você vai ter muito dinheiro, você vai ter muitos carros e carros de luxo, você vai ter mansões. Porque Deus não te fez para ser cauda e sim cabeça. Então você vai desfrutar do melhor dessa terra. Meu irmão, eu tenho certeza que Deus tem poder para fazer qualquer um desfrutar do melhor dessa terra. E nós sabemos que isso aconteceu com muitos no Antigo Testamento. Mas pelo texto que nós lemos de Hebreus 11, nós vemos que aconteceu com alguns de escaparem de situações difíceis, mas com outros não. Outros, muitas vezes, passaram por problemas incontáveis, e parece que a vida deles só foi problema, só foi luta, só foi tribulação. E muitos poderiam dizer: ah, é falta de fé, acho que ele cometeu algum pecado. Mas não. Pela mesma fé, uns receberam o escape da espada, do leão, do fogo, e outros, pela mesma fé, foram presos, açoitados e cerrados ao meio. Foram perseguidos, andaram errantes pelo mundo. Muitos se escondiam em cavernas, em grutas, mas eles tinham fé. E tinham fé principalmente em coisas superiores, numa esperança e uma promessa superior a qualquer promessa de conquista terrena aqui na terra. Lembrando da tentação de Jesus, eu já fiz essa pegadinha uma vez, vou fazer de novo para aqueles que não estão antenados, não estão atentos, não estão acordados. Na Bíblia, certa vez, alguém disse: todos os reinos, todo o poder, toda a glória, tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. E aí eu afirmo: quem crê no Deus dessa promessa, levante a mão e diga glória a Deus. Meu irmão, você acabou de cair numa pegadinha, cuidado, preste atenção. Você acabou de cair numa pegadinha, fique atento, fique acordado. Porque o Deus que fez essa promessa para Jesus. Sabe qual é o nome desse Deus com um D minúsculo? Satanás. Foi Satanás que tentou Jesus, oferecendo o reino, o poder, a honra, a glória.
todos os bens materiais, toda a fama, tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. E eu perguntei, quem crê no Deus dessa promessa? O diabo fez uma promessa para Jesus. Falou, eu vou te dar muita coisa boa, se você se prostrar e me adorar. Então, quem faz promessa sobre coisas materiais, sobre fama, sobre honra, normalmente ou é Satanás ou vem de Satanás. Por quê, meu irmão? Nós vemos que o próprio Moisés, que recebeu a promessa de entrar na terra prometida, sim ou não? Moisés foi chamado por Deus, Deus falou com ele na sarça que ardia, falou assim, Moisés, vá até o meu povo está sofrendo, 430 anos de escravidão, o clamor deles chegou até mim, o sofrimento deles chegou até a minha presença, mas eu estou te enviando para que você vá e liberte o meu povo das mãos de Faraó, e você vai conduzir esse povo até uma terra boa, uma terra de prosperidade, uma terra onde tem a melhor comida, onde você planta e nasce rapidinho, e nasce as melhores plantações, vai ser nessa terra onde eu vou levar vocês, terra que mana leite e mel. Oh, maravilha, vai lá Moisés, eu vou te conduzir, vou te levar. Deus prometeu para Moisés. E Deus de fato levou o seu povo. Mas Moisés não entrou na terra prometida. A Bíblia diz que Moisés não entrou. Quem entrou foi Josué, sucessor dele. Lembrando que no texto de Hebreus fala que alguns, pela mesma fé, olha o que diz aí, Hebreus capítulo 11, versículo 39, todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Então, digamos que Deus fez uma promessa para mim, de que eu ia ter um grande ministério, e de repente eu morro no meio do caminho. Eu posso morrer sem ter alcançado a promessa de ter um grande ministério. Aliás, quem disse que eu preciso ter um grande ministério? Pelo que eu sei, o sucesso de acordo com o reino de Deus, com a cultura do reino de Deus, não é você ter muitos números, não é você conseguir grandes feitos aos olhos dos homens, e sim você ser fiel ao Senhor, fiel à missão que Ele te deu. Se Ele te deu uma missão para cuidar de 6 pessoas, seja fiel, faça o seu melhor com essas 6 pessoas e você vai ter sucesso diante de Deus. Diante do mundo, o que é sucesso na nossa religião? Bispo Macedo, é isso? Edir Macedo é o homem mais bem sucedido na fé evangélica, segundo o mundo. Segundo o mundo é isso. Mas segundo Deus, às vezes alguém que ninguém nunca ouviu falar, que está ali numa aldeia, cuidando de 3 famílias, pregando o evangelho genuinamente, sem interesse, sem enriquecer, sem ganhar dinheiro, e está pregando o evangelho puro e simples. Esse, para Deus, tem mais sucesso do que aquele que tem milhares de templos espalhados pelo mundo, mas pregando o falso evangelho da prosperidade. Meu irmão, que Deus tem poder para prosperar é fato, mas Jesus não morreu com esse objetivo. Jesus morreu para nos dar a salvação. Alguns no meio do caminho, na jornada até a vida eterna, podem conquistar e outros podem passar necessidade, mas pela mesma fé, eles vão herdar promessas superiores na vida eterna. Aleluia. Então Deus é fiel para cumprir as promessas. Questão, quais são as promessas? Quais são as principais, as superiores, as melhores promessas? Lembrando que Jesus foi tentado com promessas terrenas. E Jesus rejeitou, falou, arreda-te, Satanás. Só está preocupado com essas coisas. Arreda-te. Eu só vou adorar a Deus, ainda que eu não tenha nada. Ainda que eu não tenha um grande ministério. E Jesus não teve uma grande igreja na época dele, né? A igreja dele começou com 12, não foi isso? Depois aumentou. A gente percebe os 70. E lá em Atos a gente vê aproximadamente 500 irmãos. Mas era isso. Ele não construiu grandes templos, lembrando que já existiu o templo de Salomão, depois o templo de Herodes, onde os judeus congregavam, existiam as sinagogas, existia toda uma estrutura religiosa judaica. Jesus, como judeu, poderia se aproveitar disso e também construir um grande império, com grandes templos.
fazer uma religião bem organizada. E se ele cobrasse por cada milagre, meu irmão, ele ia ser o homem mais rico. Mas ele rejeitou as riquezas deste mundo, porque ele sabia que tinha riquezas superiores lá na glória, lá na eternidade. Ele rejeitou inclusive ter um casamento. Ele rejeitou ter filhos. Ele rejeitou ter status. Aliás, até no nascimento dele foi algo humilde, né? Uma manjedoura, num lugar ali humilhante. Não nasceu numa maternidade da época, mas ele nasceu ali numa manjedoura e cresceu. De acordo com o profeta Isaías, capítulo 53, fala que ele era um homem de dores, experimentado no sofrimento. Não era um homem que não tinha calo nas mãos. Não era um homem criado em apartamento, criado por vó. Não, era um homem que tinha calo nas mãos, tinha dor e sofrimento. Ele era o carpinteiro, ele trabalhava e trabalhava pesado. E foi rejeitado, e foi zombado, e teve luta, e teve tribulação, e teve aflição. E antes da sua morte terrível na cruz, ele foi torturado, foi cuspido, foi zombado. Então, meu irmão, nosso exemplo é Jesus. Nosso exemplo é Jesus. Porque muitos usam Salomão como exemplo, né? Salomão, ele foi um exemplo numa parte da vida dele. Ele sacrificou 1000 bois ao Senhor, desejando apenas receber sabedoria para governar o reino que vinha do seu pai Davi. E aí Deus falou: te darei, já que você não me pediu riqueza, te tornarei o homem mais rico e mais sábio. Não haverá ninguém tão sábio e tão rico como você, Salomão. Foi o que Deus prometeu para ele. E aí muitos pregam que Deus vai fazer a mesma coisa com você. Fez com Salomão, vai fazer com você. Basta você sacrificar. Traga a sua oferta o máximo possível e Deus vai fazer você como Salomão. Ninguém vai ser tão rico como você. Ninguém vai ser tão sábio como você. Meu irmão, isso é mentira. Isso não vai acontecer. Porque nem na época de Salomão outras pessoas viveram o que Salomão viveu. Isso era um chamado específico para Salomão. Pode ser que daqui surja alguém milionário, bilionário. Pode acontecer porque Deus tem poder e pode ter algum propósito nisso. Mas isso não pode ser uma regra, não pode ser uma fórmula. Ah, faça isso e pronto, você vai conseguir riqueza, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Salomão foi o homem mais rico, logo você vai ser rico. Não, porque nem Jesus foi o homem mais rico aqui na terra. Pelo contrário, ele se apresentou como alguém manso, humilde de coração, que vivia uma vida simples. A Bíblia fala que até mesmo as raposas e os pássaros viviam melhor do que ele, porque ele falou: as raposas têm as suas tocas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha nem um travesseiro para deitar. Ele vivia de favor, morava na casa de um, morava na casa de outro. Eu vi um pregador esses dias falar que Jesus, ele tinha uma mansão na praia. Ele fez uma conjectura, ele fez um malabarismo, ele fez toda uma ginástica ali para forçar alguns textos para comprovar que Jesus era rico e tinha uma mansão na praia. Porque tem um texto que fala que Jesus acordou e de repente ele estava de frente do mar da Galileia. Logo, Jesus tinha uma casa na praia. E era uma mansão, viu? Porque ele era carpinteiro, então ele fez a melhor casa. Na verdade, Jesus estava hospedado na casa da sogra de Pedro. E Pedro morava ali como pescador na região do Mar da Galileia. Mas ele fez tudo isso só para pedir dinheiro para o povo, prometendo para o povo que o povo ia ser rico, porque Jesus era rico e tinha poder para te dar riqueza. Então, meu irmão, nós precisamos estar atentos. João 16:33, Jesus diz: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem. Eu venci o mundo. Essa promessa eu não vejo ninguém fazendo. Jesus fez uma promessa: olha, nesse mundo vocês vão ter dinheiro, vocês vão ter fama. Foi isso que ele falou: não, vocês vão ter aflições. Jesus garantiu para cada um dos seus ouvintes, dos seus discípulos: nesse mundo vocês vão ter aflições.
Aí alguns vão dizer, você está pregando a teologia da miséria e do sofrimento. Eu não acredito nisso. Aqueles que são da confissão positiva, teologia da prosperidade, fala, eu não acredito que nós nascemos para sofrer, nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para ter o melhor dessa terra, nós nascemos para ter tudo do bom e do melhor, para ter muito dinheiro, para ter tudo do mais perfeito. Mas Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. No texto de Hebreus capítulo 11, fala que alguns abriram mão de algumas promessas, porque esperavam promessas superiores. E eu quero dizer para você, meu irmão, qual é a sua esperança? Qual promessa está motivando você? Aonde você tem se apegado? Meu irmão, tudo aqui nessa vida que nós conquistarmos, todos os bens materiais que nós conquistarmos, a traça e a ferrugem vai corroer, os ladrões podem roubar, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós lá na glória, meu irmão, nenhum homem, nenhum ladrão pode tocar, nenhuma traça, nenhuma ferrugem pode estragar. E lá sim nós vamos morar em mansões celestiais. Lá não vai ter miséria, lá não vai ter pobreza, mas aqui, meu irmão, aqui, se você quer sair da pobreza e tiver condições de estudar e trabalhar muito, você vai. Aqui a teologia da prosperidade não é dê oferta e você vai prosperar. Não, trabalhe e estude bastante, e você vai conseguir ter uma vida melhor. Ainda assim vai ter algumas lutas, vai ter tribulações, mas em todas essas coisas você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Todas essas coisas. Vai ter momentos que você vai ter coisas boas, vai ter momentos que você vai ter coisas ruins. Minha esposa pregou aqui, na reunião das irmãs, há tempo certo para todas as coisas. Há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir. Não tem como eu prometer para você, com Jesus vai ser só sorriso. Vai ter vezes que você vai chorar. Porque se isso não fosse verdade, não estaria prometido na palavra de Deus que eu enxugarei todas as suas lágrimas. Eu enxugarei dos seus olhos todas as suas lágrimas. Então, a promessa é de que lá na glória Ele vai enxugar a lágrima, mas aqui muitas vezes nós vamos chorar. Muitas vezes nós vamos chorar, porque talvez o sofrimento vai ser difícil. Tem um texto em Lucas capítulo 11, quem está me acompanhando aqui? Quem ainda está com a antena ligada, acordado no céu? Aleluia. Lucas 11, verso 9, coloca aí para nós no telão. Que é um texto que quando você lê apenas o Evangelho de Mateus, você não entende direito. Lucas, ele vai detalhar o que Jesus está falando. Por isso eu digo, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Só que no Evangelho de Mateus, e se eu não me engano Marcos também, fala, se até os pais maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas aos seus filhos também. Então, aqui Lucas está especificando do que ele está falando. Que porta é essa que eu bato e vai ser aberta? O que é isso que eu busco e encontro? O que é isso que eu estou procurando e vou achar? Ele está falando do Espírito Santo. Amém? Você quer uma promessa real, verdadeira e superior? Deus prometeu que enviaria o Espírito Santo e derramaria sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê. Quantos creem no Senhor Jesus? Se você crê verdadeiramente no Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. E isso não acontece depois de descer as águas do batismo, não. Não acontece, isso acontece no momento que você crê em Jesus. O batismo é só uma confirmação de que o velho homem já morreu e você já se tornou uma nova criatura, porque o Espírito Santo passou a habitar dentro de você. E você quer ver outras promessas que vêm no pacote da promessa do Espírito Santo?
Ele vai te guiar em toda a verdade, te dando direção. Ele vai te dar paz no meio da guerra. Ele vai te consolar quando você estiver abatido. Ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Ele vai te dar alegria completa que vem do alto, independente das circunstâncias. Tudo isso vem no pacote completo da promessa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Essas são promessas, meu irmão, que o dinheiro não compra. Não vou fazer propaganda aqui daquela bandeira de cartão. Para todas as outras, existe um cartão que compra. Mas tudo que o cartão compra, chega uma hora que perde o brilho, você enjoa, você cansa, daqui a pouco você quer outra coisa. E você quer comprar para satisfazer aquele vazio da sua alma, e você fala, não, quando eu comprar essa coisa, aí eu vou ser feliz. Aí você compra, passa um tempo, ixi, agora eu preciso já de outra coisa. Porque, meu irmão, não adianta Deus te dar a casa. Agora eu tenho uma casa na praia. Agora eu tenho que ir lá, né? Eu tenho que ir lá na casa, eu não posso mais ir na igreja. Não tenho tempo mais de adorar a Deus. Agora não dá mais para fazer a obra de Deus, porque eu tenho que cuidar da minha casa nova. Eu tenho 2 casas para cuidar. Então, meu irmão, não adianta nada. Não adianta nada. Tem muita gente que cresceu, prosperou, mas naufragou na fé. Aliás, lá em Timóteo capítulo 6 fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram e se atormentaram com muitos males. Então, por cobiçar mais dinheiro, e muita gente cobiça dinheiro dentro da igreja, acaba se atormentando por muitos males e acaba desviando, meu irmão. Não tem como você adorar a Deus e adorar Mamon. Jesus disse isso. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Ou o dinheiro é o seu Deus, ou o Senhor dos exércitos é o Deus da sua vida. Siga o Senhor, porque o dinheiro vai acabar. O dinheiro não pode comprar tudo. O dinheiro não compra felicidade. O dinheiro não te dá paz no meio da guerra. O dinheiro não te dá alegria completa e verdadeira. Mas o Espírito Santo dá. E ele é oferecido de graça a todo aquele que crê. Então Jesus está falando, aquele que bate, a porta será aberta. Não é a porta de uma mansão, ele não está falando aqui de uma porta de emprego, apesar de que Deus pode abrir a porta de emprego. Apesar de que Deus abre porta de casa, mas aqui ele está falando de uma promessa superior. É o Espírito Santo que será dado aos que lhe pedirem. Para finalizar, eu quero ler novamente o texto base, Hebreus capítulo 10, 23. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Mas quais são as superiores promessas que Deus prometeu claramente na sua palavra? Em primeiro lugar, a vida eterna. Em segundo lugar, o Espírito Santo vai estar com você até você chegar lá na vida eterna. E Ele vai te ajudar nesse caminho tão difícil, cheio de tribulações. A outra promessa é, você vai ter tribulação. Amém? Quem crê nessa, aí sim, quem crê no Deus dessa promessa, diga amém. Porque crer no Deus que fala, eu te darei fama, poder e dinheiro é fácil, né? É o Satanás. Ele te oferece o caminho largo, o caminho mais fácil, mas é o caminho que conduz à morte, à perdição. O caminho do Senhor é estreito. A porta que Ele pede para você passar é estreita, é difícil, meu irmão. Não é uma porta fácil, mas é o caminho que conduz você a promessas superiores. Todas as lágrimas dos seus olhos vão ser enxugados. Todo o sofrimento, meu irmão, vai acabar e você vai esquecer. Não vai ter lembranças ruins lá no céu. Não vai ter conta para pagar. Não vai ter morte. Não vai ter doença. Você não vai nem envelhecer, meu irmão, porque você vai viver eternamente. Você vai ter um corpo glorificado. Essas são promessas que nós devemos nos apegar firmemente. Lembrando que lá em Mateus 6,33 é um texto que muitos usam sem o contexto e acabam ensinando de forma errada o significado. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Talvez por erro de algumas traduções, né? Algumas traduções falam, todas as coisas serão acrescentadas. Então a pessoa pensa, opa, quer dizer que se eu for para a igreja, se eu colocar Deus em primeiro lugar, tudo o que eu quiser, só falta cantar a música da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Meu irmão, não é assim. Deus não vai te dar tudo o que você quer, mas Ele vai te dar tudo o que você precisa.
Porque no contexto de Mateus 6,33 fala que até mesmo as aves dos céus são alimentadas por Deus. E os lírios são vestidos por Deus. As flores, elas são bonitas porque é como se elas estivessem colocando uma roupa bonita. É Deus que está vestindo. É Deus que está dando roupa. Então Jesus fala, não se preocupem com o que vão comer, beber ou vestir. Não se preocupem. Você não precisa nem orar por isso. Ah, Senhor, me dá roupa, me dá comida. Olha, eu queria comer uma comida. Não, você não precisa. Jesus falou, não se preocupem. Se preocupe com o reino de Deus, em fazer a vontade dele em primeiro lugar. Por quê? O Senhor é o seu pastor. E por isso você não tem falta de nada. O Senhor vai suprir as suas necessidades. Mas do que ele está falando? De luxo, de ostentação? Não, de necessidade. Você vai ter o que comer, você vai ter o que vestir. Você vai ter o que beber. Não é pinga nem cerveja, tá, irmão? Você vai ter água, suco para beber. Não vai te faltar nada que é básico e necessário para a sua sobrevivência. A promessa dele é suprir necessidades. Ele nunca se comprometeu no Novo Testamento em dar luxo, riqueza para aqueles que seguem a Jesus. Não. Mas ele prometeu que nada faltaria àqueles que o buscam em primeiro lugar, buscam o reino, a vontade dele e a justiça dele, antes de buscar a própria justiça e a própria vontade. Amém, irmão? Então Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Mas qual promessa você está esperando, meu irmão? Eu quero te encorajar nessa noite. Espere pacientemente, persevere, meu irmão, ainda que a luta esteja grande, ainda que as tribulações tenham aumentado, persevere e continue firme na fé, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O Espírito Santo ele prometeu e é fiel para cumprir e entregar o Espírito Santo para dirigir a sua vida, para te consolar, para te ajudar. Ele te prometeu a vida eterna, ele é fiel para cumprir, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa permanecer, perseverar na fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vou repetir, tá? Não sou contra, você pode até orar, Senhor, estou precisando de uma casa, como a Roberta orou, precisando de uma casa, precisando de um emprego. Nós oramos aqui, inclusive, tem caixinha de oração com pedido de oração, e tem causas na justiça, porta de emprego, tem isso. Ah, estou precisando sair do aluguel, amém, vamos orar. Se Deus quiser, Ele tem poder. Você se esforça, faz sua parte, estuda um pouco mais, trabalha um pouco mais. Seja generoso com o seu próximo. Com certeza, meu irmão, você vai colher coisas boas, Deus vai te abençoar. Pode ser que um ou outro tenha uma condição melhor. Pode ser que um ou outro vai passar necessidade. Mas aqueles que estão numa situação melhor vão ajudar aqueles que estão passando necessidade. É assim que funciona. Jesus disse isso, os pobres vocês terão sempre com vocês. Quando aquela mulher despejou um perfume caro nos pés de Jesus, chegou Judas e falou, nossa, que desperdício, poderia ter vendido esse perfume e dar o dinheiro aos pobres. Mas ele não estava interessado nos pobres, ele estava interessado no dinheiro para ele. A Bíblia fala que ele era ladrão. Aí Jesus respondeu, os pobres vocês vão ter sempre com vocês podem ajudar quando vocês quiserem. Com isso Jesus já deixou bem claro, a pobreza não vai acabar. Amém? Aqui na terra a pobreza não vai acabar. Muitos ainda continuarão como pobres, mas aí vai entrar a igreja, aí vai entrar os discípulos de Jesus para estar ajudando, para estar abençoando, para dar alimento. E aí sabe o que vai acontecer, meu irmão? Sabe como que você vai, de fato, ver o cumprimento da promessa do Senhor? Você pode já ficar de pé para a gente concluir essa parte. Ele vai dizer, no dia em que ele voltar, eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu tive nu e você me vestiu, eu estava enfermo ou preso e você foi me visitar. E eles vão dizer, quando que eu fiz isso? Toda vez que você faz isso a um dos pequeninos, a qualquer semelhante seu, é a mim que vocês estão fazendo. Entra na alegria do Senhor, agora a promessa será cumprida na sua vida. Aleluia. Quantos querem viver as promessas de Deus? Eu creio que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Mas lembre, Jesus não prometeu riqueza, fama, dinheiro para ninguém.
Ele prometeu a vida eterna, o Espírito Santo e necessidades supridas. Amém? Feche seus olhos, levante suas mãos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, pela rica oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir o Evangelho, a Tua Palavra. Nós entendemos, Senhor, nesta noite, que o Senhor tem poder para abençoar, para abrir portas, para dar casa, para dar carro. Mas esse não é o foco, essa não é a mensagem principal do Evangelho. Esse não é o objetivo do Teu sacrifício na cruz. Nós sabemos que isso são apenas, Senhor, gotas. São apenas, Senhor, as necessidades que o Senhor supre. Mas o Senhor nos promete, Senhor, coisas superiores, bênçãos superiores. E é isso que nós queremos nos agarrar e esperar pacientemente. É isso que nós queremos valorizar. E queremos que seja essa a nossa motivação. A motivação de que o Senhor vai cumprir a promessa da vida eterna na nossa vida. A motivação, Senhor, tem que ser de que o Senhor vai cumprir a promessa do Espírito Santo, estando conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a promessa de que, durante a nossa peregrinação aqui neste mundo, o Senhor vai cuidar de nós, melhor do que cuida das aves do céu, melhor do que cuida dos lírios do campo, o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Ó Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai. E oramos para que o Senhor continue derramando as suas bênçãos, os teus milagres, cura, libertação, continua abrindo portas de emprego, continua, Senhor, ó Pai, liberando os processos que estão parados, continua, Senhor, em nome de Jesus, suprindo as necessidades dos meus irmãos, mas acima de tudo, Senhor, enche cada um com o teu Espírito, Pai, para que possamos aguardar a maior promessa que é a salvação. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Leva, Senhor, o teu povo, Senhor, debaixo da tua graça e proteção. E ao despedir nós dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, boa semana, amo vocês em Cristo Jesus.